Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos cumprimenta é o pastor Roberto Medrade. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência em sonho na qual o Senhor me concedeu assim que nós nos unimos à Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Mas antes de compartilhar com os irmãos esta experiência em sonho, gostaria de ler a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 7 e o 8, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em uma revelação em sonho, eu me encontrava num riacho muito grande, porém ele não era muito fundo, era raso, mas havia bastante peixe dentro daquele riacho e eu estava ali pescando, pegando peixe, irmãos. De repente, estando eu dentro daquele riacho, eu olhava na margem daquele rio, havia um caminho como se fosse uma estrada. Posso melhor descrever assim, uma estrada na margem daquele rio. Então eu comecei a observar que um homem começava a correr por aquele caminho, por aquela estrada. Ele corria de maneira tal, de repente desaparecia. Aquele homem findava a sua carreira e já não existia mais. Aquela geração daquele homem já havia passado. E logo na sequência, eu via que se levantava um segundo homem e ele dava continuidade àquela carreira que o primeiro havia finalizado a sua parte. E o segundo homem corria, também este finalizava a sua carreira, desaparecia de diante da minha vista, porque o seu tempo também havia passado. Logo na sequência, meus irmãos, eu percebia que um terceiro homem se levantava, e aquele terceiro homem começava a correr também. Corria, meus irmãos. Era algo impressionante, eu via aquele homem correndo, e quando ele corria, ele começava a desaparecer diante da minha vista, e o seu tempo também havia passado. Logo após o terceiro homem, eu via que se levantava um quarto homem. Aquele quarto homem se levantava e também começava a correr. Corria, e eu já não percebia o fim da carreira daquele quarto homem. Mas aquele quarto homem havia se levantado e começou a correr. Eu via isso nitidamente diante dos meus olhos, mas também não deu para ver também o fim da carreira daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E é algo que Deus me fazia entender, que era a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração que havia se levantado. Glória a Deus. E após isso tudo acontecer, de repente eu me deparava diante daqueles quatro homens que viveram em tempos diferentes, cujo a sua fisionomia também eram diferente um do outro. Dava para perceber pelos seus aspectos, pelas suas vestimentas também, dava para perceber que eles viveram em tempos diferentes, em épocas diferentes. Eu fiquei muito impressionado com esta revelação em sonho que Deus me concedeu, ainda no princípio de quando nós chegamos na IPFD. Glória a Deus. Pela parte da manhã, quando me despertei, contei a minha esposa, compartilhei com ela esta revelação e guardei comigo também por muito tempo. Glória a Deus. E por esses dias, meus irmãos, me veio ao coração, desejo de compartilhar isso com os irmãos. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Fique todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem se despede de você é o pastor Roberto Medrade. Deus abençoe.